Hoje, o tema dessa semana e da semana que vem será, então, a parte de gerenciamento de dados em pesquisa clínica, né? É uma parte que a gente também fornece para a parte da pós-graduação, lá da aula da PPG-MIPS. Então, um contexto geral, né, do que a gente tem. Quando a gente viu de todas essas academias de pesquisa, desde o início com o Dr. Álvaro, vendo questões de delineamento do estudo, vendo a população do estudo, e unindo variáveis preditoras e de desfecho, quando a gente une todas elas, a partir de agora, com todos esses itens, a gente vai conseguir, de fato, construir algo que a gente chama de banco de dados. Então, o banco de dados é o que gere todos esses itens que nós vimos desde o início da academia da pesquisa, né? Sem ele, a gente não consegue construir esse banco de dados. Então, qual que é o objetivo principal de um banco de dados? É armazenar os dados, é ter eles atualizados e é fazer o monitoramento desses dados para que a gente tenha o melhor aproveitamento disso tudo. Então, o armazenamento ele vem com os fins de científico e administrativos, né? Isso é meio óbvio, né? Quando a gente fala do banco de dados. A atualização ela tem que ser dinâmica, né? Então, esses dados eles têm que ser atualizados sempre, sem nenhum empecilho. E o monitoramento garante a qualidade dos dados que nós temos nesse banco. Então, quando a gente soma todos esses itens, a gente tem um banco de dados ideal. Então, todos esses itens formam essa característica. Então, o que a gente vai ver hoje, primordialmente? O que é um banco de dados, um gerenciamento de dados, o planejamento e análise de coletas, né, desses dados, confidencialidade e qualidade dos dados, segurança dos dados, e dali para baixo a gente vê na nossa próxima aula. Então, o que é um banco de dados, inicialmente, né? Então, antes da gente falar desse banco de dados, a gente precisa entender o que são dados, né? Por que ele é tão importante, né? Então, dados podem ser definidos como os fatos brutos ou elementos distintos de informação que podem ser registrados e armazenados. Então, de que forma um dado assume? Essa é a pergunta que eu sempre faço para todo mundo, né? E geralmente a gente entende que dados geralmente são números, né? Alguma coisa, um número, uma parte da vida, todos esses itens, né? Então, número também é um dado, mas não é só ele que existe. Também existem os dados que são, por exemplo, resumos de alta, como esses itens aqui, são textos. E a gente, às vezes, né, fala assim, pô, tá preenchendo o banco de dados lá, às vezes a gente fala, poxa, mas por que eu tô preenchendo isso daqui, né? Às vezes não dá um valor decente para aquilo, mas a gente esquece que a gente tem um banco de dados que anda no nosso bolso diariamente, todos os minutos e todos os segundos, que às vezes a gente dá mais valor para ele do que para esses outros dados que estão aqui, que são as fotos. As fotos também são um banco de dados. Então, ter uma foto anexada nesse banco de dados também se torna dados. E a gente tem a nossa galeria de fotos, e se a gente perde esse item aqui, a gente fica extremamente frustrado, né? Ah, troquei de celular, perdi todas as minhas fotos, mas a galeria de fotos, ela é um banco de dados que a gente carrega para cima e para baixo. Então, se a gente dá tanto valor para uma galeria de fotos, a gente também tem que dar valores para textos e para números de maneiras tão iguais. Bom, então assim a gente chega à parte do que são esses dados, né? Então, os dados, eles são definidos como dados estruturados ou não estruturados. Ou seja, os dados estruturados, eles seguem uma estrutura pré-definida, né? Como ali tabelas dentro de um banco de dados, ou um campo dentro de um formulário, como vocês geralmente veem lá no banco de dados do CPET. E esses dados, então, eles vão ser fáceis de pesquisar, manipular e analisar. O manipular é sempre no bom sentido, obviamente. Dados não estruturados, então, são aqueles que não seguem uma estrutura pré-definida, né? Ou seja, eles não são fixos. Como, por exemplo, o resumo de alta, fotos, vídeos, áudios, todos esses itens são dados de difícil acesso, é um desafio para a gente conseguir lidar com eles, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma característica muito grande com o IA, né? Que a gente coloca textos e tudo mais, mas a IA nem sempre ela consegue te retornar 100% a certeza do que está dentro daquele, por exemplo, daqueles resumos de alta que não são 100% definidos. Né? Assim como fotos, né? Você tirar fotos, ela faz uma leitura da foto, mas ela também acaba tendo erros de definição para todos esses itens. Então, esses são os caras que contêm informações valiosas também, mas é um desafio como para conseguir lidar com todos eles. Então, os dados, eles seguem
estrutura, né? Estruturados e não estruturados. Então, um banco de dados, né? Então, em resumo, é essencialmente um sistema que permite organizar e armazenar, então, grandes volumes de dados de forma estruturada. Esse é o cenário de um banco de dados, é sempre estruturar tudo que a gente vai receber dali em diante, né? Então, a forma que ele assume não é essa, tá? Não é um banco de dados, e sim essa daqui, onde a gente tem um servidor, onde a gente aloca todos esses dados e todos esses itens são os computadorzinhos de vocês aí, onde a gente acaba captando as informações para um servidor principal. Perfeito. E agora sim a gente começa entendendo. Depois que a gente viu toda a estrutura do que são dados e como que esse banco de dados tem a sua forma, a gente precisa entender sobre gerenciamento desses dados. Esse é um ponto crítico e extremamente fundamental para qualquer item de pesquisa, de gestão, assim em diante. Então, uma das ideias principais é o ciclo de vida dos dados, tá? Então, ele segue essa linha, onde a gente planeja, a gente coleta, a gente monitora, a gente preserva o dado, a gente descobre informações, a gente analisa essas informações, a gente compartilha e a gente reutiliza. Então, vejam que o ponto essencial de qualquer item, quando a gente fala de dados e gerenciamento deles, começa com planejamento. Ninguém senta numa mesa e fala assim, vamos construir tal coisa e dali 5 minutos ela está pronta. Não, a gente faz muitas reuniões. Principalmente vocês dois que estão aqui com a gente, vocês estão vendo que as reuniões de quinta-feira servem muito para isso. A gente senta, a gente estrutura e vai dali em diante, seguindo essa estrutura e mantendo as ordens, né? Sempre conversando, sempre se alinhando a esses objetivos. Então, tudo se começa com planejamento. Logo depois, a gente vai para a fase, sim, de coleta dos dados. A gente vai lá para a ponta, a gente começa a buscar esses dados para a gente. E o processo de monitoria é simplesmente para garantir a qualidade desses dados que estão aqui. Então, todas as vezes que a gente conversa com vocês lá na ponta, pedindo os dados, vendo se eles estão certos, extraindo os dados para a gente ver se a taxa de ocupação está correta, se o número de internamentos está correto, tudo isso faz processo de monitoria. A gente vê se os dados estão sendo feitos com a melhor qualidade possível. A preservação desses dados ela é fundamental, né? Eu não posso perder isso em nenhum momento. Esses dados são ouro, é minério, é a beleza disso tudo. Sem eles eu não consigo fazer nada. Então eu tenho que preservar, eu tenho que ter uma segurança muito grande com esses caras. Esses dados não podem ser extraviados em hipótese alguma. A partir desse momento, eu começo a fazer descobertas, né? Então, eu começo a testar hipóteses e analisar todos esses itens. A parte de análise e descoberta são juntas, né? Então, elas corroboram uma com a outra. O processo de compartilhar é o processo onde a gente vai para a comunidade, né? A gente espalha esses dados, a gente mostra os indicadores, a gente mostra isso publicado em um artigo. Então, todos esses ciclos se conectam aqui. E a reutilização desses dados para testar novas hipóteses e, assim, reestruturar, ter essa estrutura, né? Sempre reutilizando ela para planejar novamente novos estudos e assim por diante. Então, o ciclo de vida dos dados é extremamente importante. Por que eu tenho tudo isso? Porque eu tenho que garantir, principalmente, integridade dos dados. Os dados eles devem ser confiáveis e relevantes. Eles devem ser apropriados para o propósito do estudo. Isso daqui é fundamental. Ninguém vai coletar o CPF do paciente para provar que bilirrubina aumenta mais ou menos com tal medicamento. Não importa o CPF do paciente para mim, ok? Reprodutibilidade dos dados, né? Saber a origem deles, ter tudo isso documentado é extremamente fundamental. Hoje a estrutura do nosso banco nos permite isso, né? Então a gente tem um codebook por trás, com todos eles seguindo regras específicas, como HL7, todos esses itens muito bem definidos. E, obviamente, a segurança dos dados ela é fundamental. Eu preciso garantir que os meus dados não tenham uso não autorizado, ou seja, nenhuma pessoa que acessa meu banco de dados, ela pode acessar se ela não tiver conta, ou seja, emprestar a conta de fulaninho para acessar o meu banco de dados. Isso não é permitido e ela não pode ser violada. Política de privacidade e prevenir sobre perdas de dados. Eu não posso perder dados no meu banco de dados. Então, recentemente, a gente fez uma garantia aqui do certificado de segurança do banco de dados do CETEC. Todos eles foram feitos com backup, para que a gente não tenha nenhuma perda de dados, e todos eles foram prevenidos contra a política de privacidade, prevenção de perda de dados e contra o uso não autorizado. Então, tudo isso tem que seguir regras.
Então, agora a gente entra na fase bem importante, que é a parte de planejamento e de coleta de dados, ok? Então, o planejamento, ele segue basicamente essas estruturas, respondendo essas perguntas, né? Então, primeiramente, quem vai desenvolver o projeto de pesquisa? Quem vai desenvolver e gerenciar o banco de dados? E quem vai fazer a coleta? Quem vai ser responsável por essa coleta de dados? Então, todos esses itens têm que estar na nossa ponta da língua, né? Então, a gente tem que ter essas respostas garantidas. O quê? Quais são os objetivos do estudo? Quais dados serão analisados? E qual é o plano de análise? Esse é um ponto bem fundamental, né? Às vezes a gente pensa que a análise estatística só vem depois que o projeto está finalizado. Mas não, ela já vem aqui no início, né? Qual que é o plano que eu vou fazer com tudo isso? Quais os dados que vão ser necessários para corroborar esse plano de análise? Quando? Qual que é o cronograma de avaliação? Quando vai ser feito esses monitoramentos de dados, né? Como serão reportados eventos adversos e desvios do estudo, caso a gente esteja trabalhando com dados longitudinais, como por exemplo. E relatórios de segurança do estudo. Então, relatórios de política, se está tendo um hacker, por exemplo, ao meu banco de dados, eu tenho que ter esse relatório. Né? Hoje a gente enviou um relatório, por exemplo, ao Wink, sobre toda essa estrutura de integridade, toda essa estrutura de segurança, para que eles se mantivessem seguros quanto a isso. Né? Aonde? Então, armazenamento dos dados. Onde eles estão sendo armazenados? Eles estão sendo armazenados no Excel, por exemplo? Eles estão sendo armazenados em outro sistema que existe por aí? Existe políticas de backup? Isso daqui é fundamental, né? A gente não faz o backup do WhatsApp, por exemplo, dos dados que estão dentro desse banco de dados, seguem a mesma lógica. Eu tenho que fazer regularmente backups desses dados que estão lá. Ninguém quer perder e vai que acontece alguma coisa aí, vai que, sei lá, entram na internet dos mundos aí roubam os dados. A gente não quer isso, né? Então a gente tem que prevenir quanto a isso. Ter metadados e ter esses repositórios bem definidos, né? Então, por quê? Por que os dados serão coletados? Essa é uma pergunta extremamente importante, né? Por que esses dados vão ser coletados? Eles corroboram com o objetivo da pesquisa? Né? Então, eu não estou coletando o CPF aleatório aqui, né? Eu não estou coletando porque eu quero. Não, tem um propósito de coletar o CEP do paciente. Então, todos esses itens têm que estar aqui. Eles têm que corroborar principalmente com as hipóteses e desfechos desse estudo. Né? Então, como os dados, né? Então, como os dados serão coletados, armazenados e gerenciados? Então, todo esse processo, definição de software, definição de recursos adicionais, se vai ser necessário, se vão usar o WordCap ou não, vai ser usado no Excel ou não, tudo o que vai ser utilizado dentro desse estudo. Então, a gente respondendo todas essas perguntas, a gente tem um planejamento muito bem definido, o que ajuda e agrega no desenvolvimento desse banco de dados para ali em diante. Então, a coleta de dados, ela sempre deve definir claramente todos os dados que são coletados antes de iniciar a inclusão do primeiro sujeito na pesquisa, ok? Primeiro participante da pesquisa. E isso trata-se de um princípio extremamente ético, ok? Isso envolve, então, uma questão de ética em pesquisa. Não vou adentrar em detalhes éticos de pesquisa, até porque a Verônica é quem domina todo esse assunto aqui dentro, mas principalmente isso daqui deve ser feito à risca, ok? Então, sempre é muito bom a gente ter tempo para testar, verificar se tudo aquilo dali está mantido dentro do estudo ou não, para depois a gente iniciar a primeira inclusão. Então, dentro dessa ideia de coleta de dados, o desenvolvimento da hipótese principal do estudo ela é extremamente necessária, definir claramente o desfecho necessário para testar as hipóteses, né? Então, os desfechos primários e secundários, isso tudo é lá no delineamento, lá na anatomia de pesquisas que a gente faz. Todo esse processo. Por quê? Porque a gente chega, então, num item que a gente tem que definir lá dentro os campinhos que são de elegibilidade, de dados basais, de intervenção e observações, de desfecho e monitoramento e até mesmo de encerramento. Então, dentro desse quesito de elegibilidade, desse campo de elegibilidade, vai ter os critérios de inclusão, os critérios de não inclusão, as estratégias de recrutamento para esses pacientes entrarem, dentro das partes de dados basais, os itens de demografia do paciente, dados clínicos basais, antecedentes, comorbidades, medicamentos. Então, todos esses processos têm que estar definidos para que a gente consiga compor esses itens dentro, esses formuláriozinhos dentro do banco, né? Então, tudo isso daqui é formulário que está lá dentro do banco de dados, para serem coletados. Então, a coleta desses dados, né? Então, elas seguem algumas maneiras de serem feitas, né?
Então, a gente tem a maneira que é tradicional, né, que é a transcrição por teclado, né? Então, a gente vai lá, preenchimento prévio de um formulário em papel e transcreve ele para dentro do banco de dados, que é uma coisa muito comum que ocorre, né? Como vocês fazem hoje, vocês preenchem ele no fluxo e depois vocês vêm para dentro do BD e transcrevem esses dados. Vocês entendem que existem erros nesse processo, que pode ocorrer erros nesse processo? Então, existe uma maneira da gente tentar minimizar esse tipo de erro. Como? Digitando ele diretamente no banco de dados. Então, a gente elimina esse primeiro erro que a gente tem de transcrever errado para o papel e depois transcrever errado de novo para o banco de dados. Então, a gente elimina um dos erros, que é digitando ele diretamente dentro da CRF eletrônica, né? Então, esse CRF significa isso. Como que a gente faz isso? Colocando lógicas de validação, colocando lógicas de pulo, colocando possibilidades de acesso em vários dispositivos, então tudo isso para minimizar a possibilidade dos erros. E a outra maneira, e a maneira fantástica e milagrosa da gente tentar evitar todos esses tipos de erro, é através da famosa interoperabilidade, né? Então, ela fornece esse preenchimento automatizado. O que é esse preenchimento automatizado, digamos assim? É a gente unir todos os sistemas em um único só. Então, esse é o cenário ideal, né? Então, eu tenho meu banco de dados e eu vou unir ele ao sistema do hospital, que é o TASI, unir ele ao MV, unir ele ao WPD, unir ele a esses sistemas hospitalares, e não só isso também, conectar ele a dispositivos, aos sinais vitais que estão lá, ao ventilador e tudo isso que está dentro da UTI, unir eles todos dentro de um único banco de dados. Imagina, está vindo diretamente do ventilador para dentro do meu banco de dados, eu minimizo totalmente o erro de transcrição de vocês, né? Então, isso é uma vantagem absurda quando a gente fala desse tipo de item. No entanto, existem desvantagens também. Os dados, às vezes, não vêm da melhor maneira possível. Então, precisa ter um carinha, um agente antes de levar esse cara para dentro do banco de dados, que faça a correção necessária desses dados, colocando eles em maneira estruturada. Às vezes, eles vêm em maneira de texto, e isso não é muito interessante de ser feito, ok? Por isso, hoje, dentro da questões quando a gente lida de dados, e a gente vai ver isso mais para frente, existem organizações que mostram como que a gente tem que ter os dados bem definidos dentro do banco. Como, por exemplo, o HL7. O HL7 é uma organização que fala como que tem que estar definido o sexo, a nomenclatura sexo dentro do banco de dados. Como que tem que estar definido quando a gente fala hemoglobina dentro do banco de dados. Então, todos esses itens, a gente tem que seguir isso extremamente à risca, né? Por que a gente fala isso? Vamos supor que o meu sistema está falando banana, o sistema do TASI fala maçã, e o ventilador está falando abacate. Isso tudo é uma salada de fruta, ninguém está conversando com ninguém. Eu preciso que todo mundo fale uma única fruta em diante. Então, todo mundo vai falar banana daqui para frente, e a gente consegue unir todos eles num único sistema. Ok? Então, basicamente, essa é a lógica de interoperabilidade. Quando a gente fala de coleta de dados, a gente precisa garantir que as respostas sejam codificadas e não em textos livres, né? Então, isso se forma a questão de ter dados estruturados dentro do meu banco, né? Então, faixa de valores permitidos e limitação de resposta. Isso é extremamente importante, né? Então, quando a gente está falando lá, por exemplo, de exames laboratoriais, sempre tem valores de referência, né? Mínimos e máximos que podem ter. Então, são intervalos. Eu coloco esses intervalos ali para que não permita erros de transcrição a partir daquele momento que a gente vem passar do papel, passar para o computador ou diretamente para dentro do computador. Pré-testes em textos livres para definição de respostas codificadas, isso também é extremamente importante. E opções de respostas exaustivas e mutuamente exclusivas. Eu não posso ter respostas como, por exemplo, um texto gigante que não vai me trazer benefício nenhum. Eu estruturo todos esses itens ali dentro. Ok? Eu não vou pegar lá o resumo de alta de vocês para saber qual que é o antibiótico que foi usado. Se eu consigo estruturar isso num campo e pedir para que vocês apenas cliquem qual que é o antibiótico que foi utilizado no paciente. Ok? Então, tudo isso me garante a maximização de dados estruturados ou, teoricamente, semi-estruturados, né? Porque eles sempre vão me facilitar na análise dos dados. Em geral, eles são mais coerentes e consistentes. A compatibilidade com programas de análise de dados, como, por exemplo, R, Python, SPSS, todos esses outros itens que fazem análises estatísticas e facilitam a integração com outros sistemas, que é isso que a gente vem falando, por exemplo, da interoperabilidade.
Já nos quesitos de dados não estruturados, eles são difíceis de analisar, não são muito úteis no final do estudo, né, que a gente acaba tirando eles e tentando só estruturar os dados. No pior do caso, né, eles não vão ser analisados, no melhor dos casos, a gente precisa recodificar eles utilizando a regra de NLP. Então, existem algumas ideias para a gente conseguir fazer isso, né, dentro dessa coleta, né, softwares para gerenciar esses dados, né, então a gente tem lá o famoso back-end, a gente vai colocar aqui como planilhas eletrônicas ou pacotes estatísticos. Os front-ends são aqueles itens bonitinhos para vocês só clicarem e eles ficam fantásticos ali, né, então você clica lá dentro da etnia do paciente, aparece qual que é a etnia dele, e tudo isso tem que ser dentro de um banco de dados relacional, né? Então todos eles se conversam ali dentro. Alguns mecanismos existentes para que a gente consiga fazer essas coletas de dados, né, já existem, né? Então, caso vocês não consigam utilizar o RedCap, só caso não consigam utilizar, pode usar o Google Forms, né? Não estou falando nada a respeito do Google Forms aqui, mas de preferência utilize o RedCap. Existem outros caras, como, por exemplo, SurveyMonkey, Zoomerang, Quatrix e todos os outros itens, até mesmo o Excel pode ser uma vertente aí, como vocês estão vendo aqui dentro da pesquisa, né? Vocês conseguem ter uma planilha de coleta de dados estruturada utilizando o Excel, por exemplo. E agora sim, a gente entra num outro termo, que é a confidencialidade e a qualidade desses dados. Então, a confidencialidade e a qualidade deles começa quando a gente tem dupla entrada de dados. Isso aumenta a acurácia e a validade deles. O que é essa dupla entrada de dados? Então, vai ter registros em dois momentos diferentes, né? Então, vocês têm um papel para confrontar e também tem um sistema aqui do lado. Então, isso é uma maneira da gente confrontar os sistemas. Ensaios clínicos randomizados, eles têm uma confiabilidade maior e a validade dos dados muito maior também. Estudo com dados secundários também, né? Qualidade da abstração desses dados de fontes secundárias. Então, existem essas maneiras da gente aumentar a confidencialidade e até mesmo a qualidade desses dados. Mas nem tudo é ouro quando a gente fala sobre dados. E a gente tem que estar preparado para isso aqui, que são tipos de problema com dados. E às vezes a gente acha que não existe esses tipos de problema, né? Então, quando que ocorre um erro? O erro ocorre de maneira humana, né? Então, você pode simplesmente resbalar no teclado e colocar um 0 a mais ali dentro, né? Então, isso pode ocorrer e a gente tem que estar preparado para isso. Itens de inadequação, então, eles não são favoráveis ao paciente ali, no caso, né, o que você está coletando. Isso também você tem que estar preparado, com lógicas de pulo. Como, por exemplo, essa é uma das maneiras da gente não ter esse item. Negligência. Negligência é você preencher o dado ali de maneira... por exemplo, você não quer preencher aquele dado, então você negligencia ele, né? Você pula de maneira autônoma, sem a necessidade. Né? Você tem o dado e você não preenche ele. E existe o famoso erro de fraude. E às vezes a gente acha que isso não existe, mas pode ocorrer, principalmente quando você está apurado para preencher o banco de dados e você acaba colocando todos os sofas zero. Né? Então, isso daí é uma coisa que ocorria muito lá no banco de dados antigo do CPET, que a gente corria aqui para corrigir todos esses dados, mas isso ocorre, que é o quê? Você preencher errado, querendo preencher errado. É uma fraude. E isso ocorre quando a gente fala de banco de dados, não só aqui, mas em nível mundial. Sempre pode ocorrer isso. Por isso, existem aquelas outras maneiras que vocês viram, das possibilidades de a gente minimizar isso, né? Como, por exemplo, lógicas de pulo, faixas de valores, interoperabilidade, todas essas maneiras, tudo para que a gente possa minimizar ao máximo os tipos de problema que ocorrem com isso. Vocês, principalmente, vão ser gestores daqui para frente, né? Então, assim que vocês saem da residência, vocês acabam acarretando um pouco mais essa possibilidade de gerenciar esses dados. E esse tipo de problema pode ocorrer e vocês têm que estar preparados para lidar com eles, ok? Quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente tem que corrigir eles. E um dos principais itens é a gente monitorar o dado, ok? Fazer esse monitoramento do dado é essencial para a gente conseguir fazer, manter a segurança e a qualidade desses dados, né? Então, ele sempre vai vir observando se existem outliers dentro daquele mecanismo. Então, por exemplo, vocês vão lá plotar os gráficos, os dados que vocês têm, e vocês veem que tem um paciente internado no futuro. Né? Então, hoje é dia 29 de abril e tem um paciente internado no dia 28 de maio
Então, vocês vão saber que esse paciente está internado no futuro, que é um erro de preenchimento que vocês têm que arrumar esse processo. Então, são outliers, são algumas maneiras que a gente tem. Dados faltantes, né? Então, vocês sempre veem o N do paciente, né? Então, eu tenho 120 pacientes anotados dentro do banco e só 60 tem o sexo anotado. Então, tenho 60 dados faltantes. Eu tenho que rever o que aconteceu com isso. Verificar inconsistências, né? Por exemplo, faixa de valores lá. Então, vamos pegar que a hemoglobina vai até 400 e tem lá um paciente com 4.000. Então, tem que verificar todas essas possibilidades, porque isso é uma checagem para garantir qualidade do estudo e dos dados. Então, o monitoramento serve para isso, né? Para prioridade para as variáveis mais importantes, edição de dados com um processo iterativo e o congelamento de dados. Então, sempre tem que congelar eles antes de fazer a monitoria, porque às vezes o monitor vai lá e o participante acaba indo lá, alterando o dado ali rapidamente, e aí você chega lá e não tem nenhum problema, mas existia antes. E sempre, sempre, sempre fazer a exploração gráfica dos dados. Os gráficos não estão aí à toa, eles servem com algum propósito. E o propósito inicial também é para vocês fazerem essas checagens, verificar se existem outliers, verificar se existe alguma inconsistência com os dados. Então, aqui dentro do CPET, a gente usa muito tanto o banco de dados quanto outros mecanismos, né? Então, a gente sempre exporta esses dados, a gente faz nossas reuniões de indicadores, então a gente tem esses momentos que a gente avalia se existe alguma inconsistência ou não, principalmente repassadas com vocês. Isso é fundamental para dentro do trabalho. Por quê? A gente precisa garantir segurança dos dados, ok? E segurança é o termo fundamental que a gente tem que ter quando a gente fala sobre banco de dados e principalmente sobre dados, né? Isso daqui é uma estatística de 2018, né? Ela está um pouco desatualizada, são 8 anos desatualizadas, mas aqui é só para a gente ter uma ideia, né? Que só por segundo a gente perdia ou eram roubados 214 dados. Por dia, isso era 18.525.816 dados perdidos ou roubados. Isso é uma estatística bem gritante, né? É algo bem gritante, que ocorre, né? Então, existem pessoas e até mesmo faculdades e assim por diante que já tiveram seus sistemas hackeados, né? A gente já teve até a polícia hackeada, né? Então, isso ocorre e a gente tem que estar prevenido quanto a isso. Esses aqui são alguns itens que podem ser roubados ou perdidos, como, por exemplo, celular, um pendrive, um CD, papel, notebook. Então, todos esses caras aqui, eles estão sendo favoráveis a serem perdidos ou roubados. E dentro deles contém dados, né? Então, como eu falei para vocês, a galeria de fotos de vocês está aqui. Se vocês perdem, é um banco de dados que foi roubado, ok? Nunca manter nada dentro de um pendrive, por exemplo, né? Então, a planilha do meu TCC está dentro de um pendrive, eu fui lá e eu perdi todo o meu estudo, ok? Então, por isso que a gente sempre fala sobre ter políticas de backups, né? Isso é essencial, mas também, hoje em dia, colocar esses dados na nuvem. Isso é fundamental. Ter esses dados registrados na nuvem é algo primordial. Hoje, o nosso banco de dados, o CPET, ele segue todas essas políticas, né? Então, a gente tem os backups regulares dele, né, de todos os dados que estão lá. Ele é mantido numa nuvem, né, chamada Google Cloud. A gente tem esse processo lá dentro, com uma máquina virtual rodando tudo isso lá dentro. E a gente também tem planilhas espalhadas. A gente é tão maluco quanto a perder dados que a gente tem planilha, a gente tem o backup sendo feito lá dentro, a gente tem uma nuvem e a gente tem ele físico, caso seja necessário também. Então, tudo esse processo para a gente garantir sempre que esses dados nunca sejam perdidos. Já pensou se eu chego aqui e falo, doutor, perdemos 32 mil pacientes? No dia, em questão de segundos, eu acho que eu nem estou mais aqui. Então, esse é um processo que a gente tem que garantir sempre, ok? E eu encerro por aqui.